e-books estão se aproximando cada vez mais da vida das pessoas, seja pela praticidade de se ter diversos livros em um único aparelho ou por ocupar menos espaço. O juiz Fernando de Castro Faria acaba de lançar um livro na internet e nós fomos conversar com ele para saber mais informações. Hoje nós estamos numa livraria para falar sobre um livro, obviamente, mas um livro diferente. Ele ainda está apenas na versão digital e é sobre esse assunto que a gente vai conversar com o Dr. Fernando de Castro Faria, ele que é mestre em Ciências Jurídicas, professor de Direito Eleitoral e juiz de Direito. Doutor, como é que funciona isso? O senhor já é adepto do e-book, do livro digital, ou ainda gosta ali de ter o seu livro físico? Eu tenho o hábito de ler mais em livro físico também, mas algumas obras são disponibilizadas somente no meio virtual. Então eu também leio, né, na tela. O próprio processo eletrônico hoje exige que a gente faça a leitura somente nas telas do computador. Agora, em se tratando de um romance, muita gente prefere tê-lo nas mãos, em meio físico, para fazer a leitura em qualquer lugar, enfim, no sofá, deitado. Então, é por isso que depois nós vamos fazer também, já adiantando aqui, uma versão impressa. Pois é, isso que eu ia perguntar para o senhor. Fugiu um pouco desse lado, não fugiu do direito, porque o senhor escreveu um romance, mas que trata sobre uma trama ali também judicial. Como é que foi escrever um livro aí, um romance agora? Eu sempre tive essa ideia, nunca tive oportunidade antes, pela própria questão do tempo que toma da gente, por isso que ele levou alguns anos para ser escrito. E eu tentei resgatar ali algumas situações que eu vi, misturando com ficção, então é um pouco da experiência de trabalho, mas é muito também fruto da minha criação. E é totalmente diferente, porque você não tem compromisso com a técnica, você não está julgando nada, então é uma experiência bastante enriquecedora e eu gostei muito de ter tido essa experiência escrevendo algo que não fosse exatamente do direito, embora a trama tenha a ver. Doutor Fernando, é legal a gente falar desse formato que o senhor está apresentando o seu livro. Ele está sendo disponibilizado num site, em capítulos semanais, é como uma série. Como é que está sendo essa receptividade das pessoas? É muito bacana isso, porque nós publicamos a cada sábado 2 capítulos, no último foram 3. Então é muito interessante porque pelas redes sociais as pessoas já podem fazer comentários, então elas fazem projeções de como que vai se resolver a trama, comentam a personalidade de algumas das personagens ali do livro. Então é bastante interessante essa forma, essa interação imediata, coisa que o livro físico não proporciona na mesma velocidade. O seu livro ele tem bastante referências de lugares, de músicas. Onde é que o senhor se inspira para escrever? Onde é que o senhor se inspirou, na verdade, né, para escrever esse livro? A música é algo que me acompanha desde cedo, né? Eu toco violão, guitarra, então isso me acompanha há muito tempo, não dá para negar essa influência. E alguns lugares eu tento fazer uma narrativa de alguns lugares que eu fui, outros eu não fui exatamente fisicamente, mas tem ali as informações que a gente consegue. Então é uma forma de ambientar as personagens e também de fazer uma narrativa descritiva de alguns lugares que eu acho bastante interessantes. Os personagens são reais? São pessoas do seu cotidiano? Não, eles são fictícios, né? Agora, um ou outro traço a gente acaba pegando de situações que a gente viveu. Então, isso aqui lembra a pessoa tal. Então, mas não, são completamente fictícios, apesar de em alguns momentos a inspiração ter vindo de pessoas que convivem comigo. Falando em inspiração, quem são as suas inspirações literárias? Quem que o senhor se espelhou para escrever? Sim, eu não consigo dizer assim um autor específico, né? Mas sempre que eu leio alguém, aquilo me chama a atenção quando eu gosto da obra, né? Um dos últimos livros que eu li, já tem algum tempo, essa obra já existe há algum tempo, foi Rubem Fonseca, Um Agosto, que é um romance histórico, né, lá da época do Getúlio Vargas. O próprio Eduardo Galeano, o jeito dele escrever em forma de crônicas. Eu estou lendo agora Humberto Eco, o Diário Mínimo, que também é uma coleção de artigos para revista e jornal.
Então é muito crítico e ao mesmo tempo é engraçado em alguns momentos e, por outro lado, bastante reflexivo também. Então é esse tipo de literatura que eu gosto e eu não sei dizer exatamente quem teve uma influência decisiva, mas é um conjunto de todos os autores que a gente lê. Olha, o seu livro, ele fala sobre uma questão, né, do preconceito, né? O senhor, como juiz, tem como haver essa imparcialidade no julgamento? De início ali há uma situação de preconceito narrada por conta de alguém que vai passar lá no sistema de segurança do aeroporto e em razão da condição dela tal, há uma desconfiança maior. Isso a gente vê no cotidiano, né? O preconceito ele está em todos os lugares, em todos os momentos da nossa vida. Então, o que eu tento levar ali é, olha, a necessidade de não se pré-julgar ninguém, de não se olhar diferente para alguém em razão das condições, né, de cidadania, de cor, de sexo, de raça, enfim, de tudo que pode gerar um certo preconceito. Então é um alerta, olha, cuidado, né? A gente tem que se policiar em relação a esse tipo de comportamento. Assim é também no meio jurídico? No meio jurídico, o que a gente vê são os casos que vêm, né, para os processos. Então, muitas vezes a gente julga essas questões, até questões raciais chegam também. E é importante que o juiz esteja completamente isento, sem a lente do preconceito, né, como nós chamamos. E é claro que a justiça serve para todo mundo, independente de qualquer condição. E são justamente aquelas pessoas mais necessitadas que realmente precisam de mais atenção ainda do judiciário, porque elas que vão lá bater as portas como a última trincheira do cidadão, como diz um ministro. E o livro, ele continua, o senhor falou, dos capítulos iniciais, ele trata sobre isso aí. Nos capítulos seguintes, o que as pessoas podem esperar? Bom, aí tem uma trama ali que é o seguinte, há um juiz de direito, né, que ele faz uma eleição numa pequena cidade do interior. Essa cidade ela é inventada, ela tem o nome de Espelho Dourado, e ele é envolvido ou se envolve num problema bastante sério, inclusive uma acusação séria de corrupção e tal. E aí, em razão do embate político que há entre duas forças naquela cidade, há um suspeito de ter provocado essa situação para retirar a credibilidade daquele juiz. Então, essa é a trama principal. O filho dele é um advogado, o Waldorf, que é o personagem principal da história, junto com o juiz, ele é um advogado renomado. Ele começa a trabalhar para auxiliar o pai, mas ele também se vê num conflito, que é o fato de ele estar envolvido emocionalmente com a causa. Isso é ruim. Eu já fui advogado também, e quando a gente advoga para parentes, né, ou amigos muito próximos, a gente acaba se envolvendo emocionalmente com a causa. Então, eu sempre digo que isso não é uma boa ideia. Mas aí ele tem um outro amigo advogado, que os dois começam então a trabalhar na defesa desse juiz que foi envolvido, ou se envolveu, aí eu não posso falar, num problema bastante sério em relação à eleição naquele município. E aí tem toda uma investigação a respeito e a solução para isso vai se encaminhando somente lá no final. Como é que foi escrever esse romance aí? Já temos outros livros sendo escritos? Qual é a ideia do senhor a partir desse momento que o livro está sendo publicado na internet? Esse agora exigiu muito tempo, foram praticamente 3 anos de escrita, mas não de forma ininterrupta. Eu parava, chegava a ficar meses sem ler, sem escrever por conta do tempo, das obrigações, enfim. Mas foi tão bacana, eu digo na introdução, que a gente acaba se envolvendo com os personagens. E aí eu sentava para escrever e dizia assim, o que vocês têm para me dizer hoje? Isso é muito bacana, é como uma amizade de adolescentes, cada um tem uma coisa para contar. Ainda que sejam as trivialidades, né, mas tem os seus dramas também que cada um gosta de compartilhar. Então, a partir dessa experiência que eu achei muito bacana, eu pretendo dar continuidade, sim, já tenho ideia para uma nova obra de romance, né? E a ideia é continuar, sim. Bom, eu peço para o senhor, então, passar o site para as pessoas acompanharem, quem quiser ler o livro, né, ainda na forma digital, como é que pode fazer? O nome do livro é Escudo de Vidro.
Tá? E no site Empório do Direito, tá? É www.emporiododireito.com.br, tem todos os capítulos até agora publicados e os que virão na sequência. Aí lá é emporiododireito.com.br/escudo de vidro. Ali você vai encontrar todos os capítulos publicados, os que virão e mais novidades sobre a versão impressa do livro.